Bom, gente, olha, ficou aí a programação para você entender mais ou menos como vai ser a Semana Santa. Mas aqui comigo o doutor André Gonçalves, que é superintendente do HU da UFP e médico endocrinologista. E ele está aqui para bater um papo com a gente, conversar com a gente sobre os mutirões de saúde que prometem aí diminuir as filas e possivelmente as esperas, não é isso, doutor? É isso, bom dia a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. A expectativa é essa, que a gente consiga não diminuir filas, porque, como a gente estava comentando mais cedo, para cada paciente que sai, aparecem mais dois. A demanda é muito grande, o estado é muito carente, mas se a gente conseguir diminuir o tempo de espera desses pacientes, dar uma resolutividade maior para essas filas, a gente já está fazendo um bom trabalho. Doutor, como é que vocês têm observado e como vocês, de uma certa forma, têm trazido essa forma de uma certa forma, diminuir essa fila com esses mutirões? É dando mais condições, tendo mais profissionais para esse atendimento? Como é que está acontecendo? A gente tem trabalhado em várias frentes, né? A história dos mutirões é uma iniciativa da EBSER, né, da Empresa Brasileira de Hospitais Universitários, que no Brasil inteiro, em todos os hospitais, tem montado momentos em que a força-tarefa inteira do hospital é potencializada para que se haja um atendimento adicional. Além disso, a gente tem conversado bastante com a Fundação Municipal de Saúde, estratégias para que a gente consiga aumentar o giro dos nossos leitos, que a gente consiga dar altas mais rápido para os pacientes que a gente tem, que já tem o problema resolvido, para poder receber novos pacientes e atender cada vez mais. E como é que funcionam essas regulações de uma certa forma? Olha, sem querer puxar para o HU, mas eu, como uma filha de uma pessoa que durante um bom tempo foi atendido no HU e de vez em quando ainda é, mesmo ele morando numa outra cidade, a gente percebe que esse trabalho que é feito por vocês lá no HU é um trabalho muito sério, onde a gente tem uma referência extremamente positiva de grandes profissionais e principalmente de atendimento. Isso eu não posso negar, isso não é a Vanusa apenas, é a sociedade que quando busca se sente atendida. Isso já é um trabalho que vocês fazem lá dentro e que a sociedade agradece muito. E a gente tem uma referência, né? O Hospital do HU, ele traz essa referência positiva e que a sociedade se sente muito agradecida. Quantas pessoas desejam, se houver necessidade, serem atendidas lá. E vocês levarem esse trabalho que é feito de forma interna para a sociedade, de uma certa forma, isso se torna algo muito positivo, né? Será que não é uma visão também bem feita e que está sendo aplicada de uma certa forma? Com certeza. A gente tem um hospital, graças a Deus, muito bem estruturado. Sim. Todas as gestões que vieram antes cuidaram disso. Não é estressante estar no HU, não é estressante. É uma grande responsabilidade. Sim. Mas a gente tem, graças a Deus, conseguido levar bem. Verdade. Já que a gente tem uma estrutura boa, que a gente conseguiu galgar, a gente consegue fazer lá procedimentos que a população não teria oportunidade em outro local se não fosse na iniciativa privada. Então a gente tem aquela obrigação, enquanto servidor público, de oferecer o máximo possível. Já que nós temos a estrutura, por que não tentar otimizar para atender o maior número possível de pessoas? Nossa, que maravilha. Quais são as especialidades que o HU traz para a sociedade? Todas elas, todas as especialidades médicas que existem no Brasil, no HU tem, e em especial a parte de média e alta complexidade, que é o que a população não encontra, por exemplo, nos hospitais menores, de menor complexidade. Doutor, vou aproveitar esse momento, o senhor como endocrinologista, que eu acho que é um dos médicos que mais consegue entender realmente o ser humano, principalmente esses hormônios, e a gente entende que muitos dos problemas que a gente passa, muitas vezes, vocês, profissionais endocrinologistas, conseguem descobrir. E isso tem chamado bastante atenção também, e esses mutirões precisam realmente acontecer, e para evitar tantas filas, de fato, porque, como o doutor mesmo falou, quantas pessoas sofrem com automedicações? Quantas pessoas sofrem pela busca, muitas vezes, que quer, mas não vão à busca de um profissional, porque às vezes eles não encontram um especialista. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Quantos especialistas estarão? Porque existem alguns médicos que a população tem dificuldade em encontrar. Sim. Ou quando, mesmo estando numa fila de espera, muitos desistem porque aquela especialidade é um pouco mais difícil. Verdade. Não é verdade, doutor? Sim, a gente tem alguns setores lá que tem esperas longas, não exatamente para consulta, mas para o procedimento. Por exemplo, ortopedia. A gente tem uma consulta até rápida, mas a cirurgia de quadril demora meses, infelizmente, para acontecer. E é uma coisa que limita bastante o paciente. Cirurgias de retina, né, cirurgias oculares também demoram muito. Muitas queixas também, muita gente precisando, né, Sim, doutor? a demanda é muito grande e acaba que o hospital, por oferecer esse serviço,
gera essa demanda, gera essa procura, e muitos pacientes preferem o hospital mesmo que tenha em outros hospitais. Então isso acaba gerando uma demanda adicional. Então a gente tem essa dificuldade mesmo de suprir. Aí, assim, com esse mutirão, com esses próximos mutirões que vão acontecer, a gente precisa entender dessas... Claro que a importância dessas ações são necessárias, mas a gente chamar a atenção da sociedade. Como é que eles vão acontecer, como é que eles vão ser movimentados para que o povo já fique atento? Ano passado nós tivemos os dias Zé, né? Que é o dia Zé de EBSER, nós tivemos 3 momentos que foram nacionais e nós tivemos 2 dias cirúrgicos locais, em que a gente conseguiu organizar a equipe inteira para fazer uma força-tarefa de cirurgias adicionais. Esses dias nacionais, que geram maior repercussão, maior volume de atendimento, são organizados pela sede. Normalmente a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então a gente espera que tenha pelo menos mais 3 esse ano. Nesses dias a gente faz o que nós fazemos normalmente no hospital, só que de forma mais concentrada, mais direcionada, gerando um resultado adicional. Muito bom. E de uma certa forma evitando essas filas, né? E ajudando essas pessoas a saírem de lá satisfeitas, né, doutor? A gente fica feliz. E a gente chama a atenção realmente para aquelas pessoas que desistem. Você está dentro de casa, não vou procurar médico, eu não consigo encontrar, não dá certo, só vou buscar quando eu tiver mesmo para morrer. Não tem gente que abre a boca para falar isso, doutor? O doutor lida com pessoas constantemente, a gente sabe que às vezes a visão de algumas pessoas é essa. Eu só vou procurar um médico quando realmente eu precisar. E às vezes não percebe que essa necessidade faz tempo que já passou, né, doutor? Infelizmente, muitos desses casos que negligenciam a saúde no início são os que vão buscar complicações no hospital depois. Verdade. Muitos dos nossos casos poderiam ter sido melhor tratados 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então a gente tem que trabalhar realmente essa parte de medicina preventiva, melhorar a atenção básica, dar mais orientação para a população e principalmente orientação de qualidade. Não é aquela orientação de rede social que muitas vezes não tem qualidade nenhuma. E que solta de qualquer jeito, né, doutor? E que quando as pessoas vão buscar, acabam se frustrando ainda mais. Sim. Eu gostaria de dizer para o doutor que as portas estão abertas, né, enquanto a gente estiver aqui com essa programação, para que o doutor venha quantas vezes for necessário, para que a gente possa fazer essa divulgação, ajudar a sociedade, somar junto com a sociedade com profissionais como o doutor. Obrigado, tá o bom? Hospital Universitário agradece. E a gente agradece também. Continue aqui com a gente. E quem quiser também, tem mais informações no Instagram? Tem sim. Tem o próprio Instagram do HU, né? hu.ufp. E também a minha rede social, eu costumo divulgar as ações do hospital, que é André Gonçalves Endócrino. Ai, que bom, viu, doutor? E aí as pessoas vão ficar mais conscientes dos próximos mutirões. Sim. Não é isso? Obrigada, tá?